envelhecimento. Esse é um terceiro pilar que eu acredito que assim, é uma oportunidade muito grande que a gente tem e assim, a gente vê o cenário nas academias ainda é muito baixo, mas acho que é um ativo muito importante quando a gente vê principalmente a questão que a gente está passando de custo de saúde e a questão da prevenção do exercício, né? É uma oportunidade de trilhões de dinheiro, porque a gente sabe do poder aquisitivo da pessoa de terceira idade. Nos Estados Unidos, eu sempre gosto de dar um exemplo, eles têm um programa muito interessante chamado Silver Sneakers, onde as academias pegam horário de vale, por exemplo, na academia, sei lá, de 1h da tarde às 4h, eu tenho pouquíssima gente frequentando a academia. O governo paga, foi uma iniciativa montada pela Michelle Obama, o governo paga para a academia $1 por cada visita de uma pessoa de mais de 65 anos de idade. E aí tem uma aula coletiva onde o professor é remunerado pelo governo. Estamos falando de outro país, de outras condições, mas o que acontece? Eu tenho um estabelecimento, meu ar-condicionado está aberto, a minha sala está lá ociosa, ninguém está trabalhando, então eu consigo ter algum tipo de prevenção com uma pessoa de terceira idade, onde eu tenho subsídio do governo para o professor e para a academia. Então são milhares de alternativas que a gente vê hoje em dia, muito pouca. Vocês de cabeça têm ideia nos ambientes de trabalho, qual é o percentual de usuários hoje em dia, de clientes teu ativos com mais de 65 anos? Alguém tem ideia aqui? Alguém online sabe disso? Mais de 65 anos? Na rede lá, a gente tem menos de 3% com mais de 65 anos. Então, olha mas qual é o grande desafio? É que você tem que ter programas para essas pessoas, você tem que ter, né? Você tem que ter atendimento, tem que ter prescrição diferenciada. Então, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, porque é cada vez mais claro, né? É cada vez mais claro que, principalmente no Brasil, a gente está, não só no Brasil, mas no mundo todo, a expectativa de vida está aumentando, cada vez a gente morre mais tarde, mas com baixíssima qualidade, né? Então a gente tem um problema hoje em dia a enfrentar. Olha, para vocês terem ideia, quando a gente pensa em academia, olha esses números. 10% da população hoje em dia tem mais de 65 anos. Em 2060 vai ser 25%. E a gente continua prescrevendo coisa para quem é amante de atividade física. Então, tem oportunidade, mas tem que ter um programa específico para eles, senão não dá para você atingir esses objetivos. E aí, pensando nisso, né, a gente tem desafios muito grandes. A gente, com esse envelhecimento, vai ter uma demanda muito grande do serviço de saúde, tá? A gente tem a questão da assistência social, e a gente sabe das deficiências, menor força de trabalho, tá? E principalmente desigualdade social. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa, tem um dever enorme para a gente passar a ter uma melhor performance. E é interessante esse quadro, tentar resumir para vocês aqui, a partir de 60 anos de idade, 8 de cada 10 pessoas nos Estados Unidos têm algum problema de doença crônica. E não deve ser diferente aqui no Brasil. 97% do custo americano de saúde vem com tratamento. Eles pagam $5.000 para uma cirurgia bariátrica, mas eles não dão subsídio para uma pessoa ir para a academia. Então, não existe prevenção, é só tratamento. Então, existe uma doença, nos Estados Unidos a gente fala, a média de medicamentos nos Estados Unidos que um idoso com mais de 70 anos usa é 8 a 9 medicamentos, pagos pelas seguradoras. Então, parece que para cada doença, para cada mal, você tem um medicamento recomendado. Você não tem prevenção e não tem a atividade física. É onde eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de atuar, porque a gente sabe e tem conhecimento. E olha que interessante essa pesquisa da Les Mills. A gente fala que 80% dos clientes hoje em dia são millennials ou são da geração Z. Então, assim, a gente tem um foco muito grande. Assim, se eu pensasse hoje em dia em montar um negócio, talvez eu pensasse em montar uma academia, não sei da terceira idade, mas tem um ambiente separado. A gente em Copacabana, me lembrei, a gente tinha uma Bodytech Copacabana, na nossa área de Copacabana, onde era o antigo cinema, onde eu tinha uma sala, mas aí foi um erro estratégico nosso, que hoje em dia não funciona. Eu tinha uma sala que para você frequentar essa sala, o tamanho dessa sala aqui, talvez com 100 metros quadrados, onde você só podia frequentar a sala se tivesse mais de 65 anos. Por que a gente acabou com esse negócio? Primeiro foi por causa da pandemia, eu tinha receio de
de terminar com o serviço, principalmente porque eu perderia talvez 150, 200 clientes, mas a gente entende que a necessidade de você ter a interação social, deles frequentarem, verem jovens, conhecerem, se comunicarem, era mais vantajoso do que você ter um ambiente confinado. Mas você ter a oportunidade de ter um serviço diferenciado para essa população, eu acho que é muito interessante. E lembra que o dinheiro está lá, o dinheiro está nessa população, não está no milênio, né? O milênio hoje em dia e geração Z, a gente sabe da dificuldade e como eles não gostam de gastar dinheiro quando você pensa em saúde. Então acho que tem oportunidades muito boas. A gente sabe que no Brasil tem uma deficiência muito grande de política pública, então existe esse desafio, e eu acho que por isso que a gente tem a oportunidade como academia, né? Não dá para esperar, tem outras prioridades no governo do que pensar em melhorar ou prevenir doença. Então a academia vai ter que ter esse papel de forma muito clara. Aí a gente tem a oportunidade de prevenção de doença crônica, atenção primária de saúde, a ter acesso à educação aos idosos e principalmente você ter a oportunidade, através da atividade física, de ter uma atividade digna. E aí a gente pensa no envelhecimento ativo, né? A gente sabe desse conhecimento, dessa composição entre ter um estímulo de força, ter um estímulo aeróbico, ter mobilidade, ter equilíbrio, ter diversificação no sentido de ampliar a oferta de atividades e você fortalecer o teu core. Então,